Oi, oi! Tô aqui assistindo o jogo da Argentina e aí eu fiquei pensando assim, me deu uma vontade, me deu uns 5 minutos, eu falei assim, por que não conversar com o pessoal e contar um pouco sobre a minha história de trabalho, né? Sobre o meu empreendimento, sobre o meu negócio aqui no Chile, né? De cuidados de pet, né? É, vocês vão escutar aí no fundo um pouquinho o barulho da televisão, mas eu quero conversar com vocês sobre isso. Ai, ficou pertinho. Mas eu quero conversar com vocês sobre isso. Então, o que que eu decidi? Do nada, tá, gente? Eu decidi isso do nada. Agora, vendo o jogo, me deu uns 5 minutos, falei, vou falar com o pessoal. Eu quero que vocês conheçam um pouco mais sobre o meu trabalho, né? O trabalho que eu realizo aqui, sobre o meu empreendimento de cuidados de pet, que aqui a gente chama mascota, né? Os animais de estimação aqui a gente chama de mascotas. Mas eles também sabem que pet é animal de estimação, ou seja, mascota, né? Também entendem. É, E eu falei, por que não falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Olha meus cabelos. Tá de noite, tá? Aqui são 9. Ai, meu dedão. Aqui são 10h12 agora. Aí no Brasil já são 11 horas, né? E eu falei, por que não falar sobre isso, né? Sobre o meu trabalho, conversar com vocês, explicar como que eu comecei, né? Quando eu comecei, qual o serviço que eu faço, né? É, e contar um pouco dessa minha trajetória e de repente tem alguma mulher interessada, né, em trabalhar com cuidados de pet e de repente eu posso aí ajudar de alguma forma. Tenho ideias para isso, projetos futuros comigo, eu mesma pessoalmente, né? E também com o grupo que a gente tem aqui. Vou falar também do grupo que eu criei, que eu fundei aqui, que aqui chama Mulheres Pet Sitter Chile, mas eu quero de repente fazer isso crescer muito. Também tenho ideia disso. Ou seja, gente, me deu uns 5 minutos, me deu vontade de falar sobre o meu negócio com vocês, sobre o meu trabalho com vocês, sobre o serviço que eu faço, e de repente jogar uma sementinha aí, sabe, nas mulheres, porque eu quero muito que isso chegue até as mulheres, né? Sejam elas brasileiras ou não. Eu vou estar fazendo vídeo, que vocês sabem que eu só faço vídeo em português, mas se você é de outro país, é daqui do Chile ou de outro país que está me assistindo, vai lá, não sei se é nos 3 pontinhos, mas tem como você colocar a legenda, né, no YouTube. Então, facilita muito. Eu sei que tem, no meu também deve ter, por mais que tenha poucos inscritos, mas eu acho que tem sim, porque eu assisto um canal que é da Turquia e eu consigo lá colocar a legenda para português. Então, deve conseguir sim, tá bom? Então eu decidi fazer isso. Então já vou abrir. Tem uma playlist também aí no canal, aqui no canal, que é Vida de Pet Sitter. Então, tudo que acontece com os cuidados dos pets, né? Mas eu vou abrir uma outra playlist falando sobre o lado mais profissional da coisa, tá bom? Eu não sei ainda qual o nome, mas eu prometo que logo eu coloco o nome lá e venho falar pra vocês qual é o nome da playlist, tá bom? Pra ficar mais separadinho, né? Eu acho que fica bacana assim, não sei. Ou de repente abrir um outro canal só disso, não sei. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Que eu devo abrir um outro canal somente pra falar sobre isso, sobre o trabalho que eu tenho, o meu empreendimento de cuidados de pet, falar sobre os serviços que pode ser feito com cuidados de pet, falar sobre produtos e serviços para pet, ou eu posso continuar falar aqui mesmo e crio a playlist. Coloquem aí nos comentários que eu vou gostar de ouvir a opinião de vocês, tá bom? Mas aí, vamos lá. Esse vídeo vai ser sem editar, tá, gente? Então, eu não sei se vai ficar longo, se vai ficar curto, não sei. Vou falar o que meu coração tá pedindo pra falar, tá bom? E o jogo tá rolando. A gente ainda tá ganhando, gente. Eu sei que a gente não vai ganhar, então... Bom, enfim. Quando que eu decidi trabalhar com cuidados de pet? Foi em 2021, quando eu voltei pra cá. Na pandemia, eu fui pro Brasil. E aí eu decidi ficar no Brasil porque eu me senti muito sozinha. Eu falei, não, eu quero saber, eu não vou ficar aqui porque eu vou me sentir muito sozinha. Ficar presa dentro de casa porque eu não sei aí no Brasil. Mas aqui, gente, fechou tudo. A gente ficou em quarentena geral. Não tinha uma alma viva na rua. Ninguém. Ficou todo mundo dentro de casa. Então eu falei, meu, eu vou ficar sozinha dentro desse apartamento, eu vou enlouquecer. Eu tenho que... Não dá. E aí uma brechinha aí no aeroporto, né, que eles estavam com a fronteira toda fechada, uma brechinha na fronteira, eu fui pro Brasil. Quando eu voltei pra cá, porque não sei se vocês sabem, mas nós que somos imigrantes aqui no Chile,
em 2021, até 2021, até 2022, se eu não me engano, a gente podia ficar fora do Chile um ano. Dentro desse um ano, se a gente passasse de um ano, a gente tinha que ir no consulado do Chile, lá no Brasil, que fica na Avenida Paulista, não sei se tem no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, na Avenida Paulista, pedir uma prorrogação da nossa permanência no Brasil. E era caro, gente, para pagar. Eu lembro que eu precisei pedir esse pedido de permanência. Na época, eu paguei mais de R$ 400. Um papel com carimbo. Caríssimo. Então, hoje, essa lei mudou, a gente pode ficar fora do Chile por 2 anos. Eu tô dizendo isso para quem tem a residência definitiva, no meu caso, né? Eu já tenho residência definitiva, essa já vai. Eu já tenho duas residências. Eu acho que eu já vou fazer agora a minha atualização, eu não lembro agora se é 2029, acho que é 2029. Então eu tenho um tempinho ainda para eu poder ir pro Brasil várias vezes sem me preocupar. Enfim, só que nessa época de 2021 só podia ficar um ano fora do Chile. E aí eu voltei em 2021, porque se eu ficasse mais, eu teria que fazer outra prórroga. Se eu não me engano, só pode fazer 2 prórrogas, né? 2 prorrogações desde que você esteja fora mais de um ano. E eu falei, mano, não vou pagar mais 400 mil. Então eu voltei em setembro de 2021. Voltando um pouquinho. Em 2019, teve o estalido social aqui no Chile, que foi manifestações muito complicadas aqui contra o governo, que na época era do Pinheira. E, gente, destruíram a cidade, destruíram muita coisa. Muito comércio fechou nessa época, muita gente foi mandada embora nessa época. Eu trabalhava numa empresa muito boa, eu fui mandada embora, assim como outras pessoas da empresa também. E eu, como muitas outras pessoas, a gente teve que se virar, né? Então, eu, como uma boa brasileira e muito resiliente, fui trabalhar com faxina. Nunca me imaginei trabalhando com faxina, mas fui trabalhar com a faxina. Consegui bons clientes. Trabalhei pra caramba, gente, camela mesmo, trabalhei, peguei cada clientinho insuportável, mas também peguei cada cliente bom que, assim, valeu a pena. Enfim, não foi tão maravilhoso porque eu tive um problema muito sério de coluna devido a isso, né? Mas isso é uma conversa para um outro momento. Então, quando eu voltei para fazer faxina, porque eu não tinha muito eu não sabia muito o que eu ia fazer. Eu trabalhava como SDR, né? Tinha alguns clientes brasileiros, mas eu precisava ter o ingresso da moeda chilena, né? Do peso chileno. E aí eu voltei a trabalhar com a faxina, com alguns clientes que já eram clientes antigos. E em contrapartida, eu fui fazer um curso de passeadora canina. E aí, gente, como eu sou apaixonada por animais, eu sou apaixonada por cachorro, eu falei, é isso, eu acho que é isso. E através desse curso eu conheci outras pessoas, né? E a gente fez amizades. E uma dessas pessoas, dessas meninas que faziam o curso também, que eu já conhecia, mas não tinha tanta amizade assim com ela, me recomendou um cliente. E aí começou tudo. Foi em dezembro de 2021 que eu comecei a trabalhar. Eu já fiz um trabalho como home care, que é o serviço que eu presto hoje. E que é o serviço de home care, Samara? O serviço de home care, eu, entre aspas, me mudo para a casa do cliente, gente. A casa do cliente se torna minha casa. Claro, não é minha casa, mas se torna minha casa por um tempo determinado, onde eu vou estar cuidando do pet. Inclusive, não só do pet, mas da casa também, né? Porque eu cuido das plantas, eu deixo a casa organizada, tiro os lixos, né? Se precisar cuidar de jardim, cuido do jardim, recebo correspondência. Enfim, gente, tudo que uma casa precisa. Óbvio, não faço limpeza, não faço faxina, mas mantenho tudo que eu uso. Se eu uso o quarto, se eu uso o banheiro, eu vou manter o banheiro limpo. Isso sim, eu limpo, que foi o banheiro que eu usei. E o quarto que eu estiver usando também vai estar limpo. Assim como cozinha, sala, passo um aspirador. Não faço faxina, mas deixo limpo, né? Porque é como se fosse minha casa. Então, o serviço de home care é esse. Eu cuido de pet, dos animais de estimação, na casa do cliente por um período determinado. Pode ser um período curto, de um fim de semana, pode ser um período mais ou menos de 5 a 10 dias, e pode ser um período muito longo, gente, de 26 dias, de 30 dias, como é o caso que eu já fiquei com um cliente de 26 dias. E agora, em setembro, eu vou ficar com um cliente em 33 dias. Então, assim,
a gente se muda para casa do cliente. Eu levei um susto agora. Eu tô no apartamento aqui, gente, de Airbnb que eu aluguei, porque eu não moro mais em Santiago. Então, quando eu preciso ficar em Santiago, eu alugo um quarto, ou alugo Airbnb, ou fico num hostel, e eu tô no Airbnb, que são 4 apartamentos, um do lado do outro, é muito grudadinho. Então, se abre a porta do lado, eu acho que tá abrindo a porta daqui do apartamento que eu tô. Gente, que medo deu agora. Enfim, vamos voltar pro assunto. E o jogo correndo solto, minha gente. Então é isso, o home care nada mais é que esse serviço. E por que esse serviço é tão personalizado, é tão importante e eu coloco ele como serviço exclusivo e personalizado? Por quê? Porque, gente, tem, tem animais de estimação que não gostam de sair da sua casa. Eu digo mais pelos cachorrinhos, né? Gatos é muito difícil ir para um hotel, mas eu falo dos cachorrinhos. Tem cachorrinho que não gosta de sair da sua casa. Tem cachorrinho que é muito jovem, tem cachorrinho que é muito novo, tem cachorrinho que não tá com as vacinas em dia, tem cachorrinho que não se dá muito bem com outros pets, com outros cachorros, né? É, que tem medo, não sei, né? Então, assim, na minha opinião, esse serviço é ótimo, né? Porque os clientes ficam tranquilos, sabendo que o pet tá na sua casa, tá no seu habitat, tá no seu habitat, tá com as suas coisinhas, tá com o cheirinho do papai e da mamãe, né, dos tutores na casa, tem seu espaço para brincar, tem seus brinquedinhos, né? O passeio é feito na região onde eles se conhecem. Então, assim, para eles é muito bom, né? Claro, tem pets que amam passear, que amam estar em outros lugares, que não tem problema com isso. Mas tem pet não. E tem tutor que prefere isso. Então, eu, graças a Deus, tenho bons clientes. Clientes que acham que essa, que esse serviço é maravilhoso. E eu continuo com esse serviço. Hoje, antigamente, até o ano passado, eu fazia serviço de daycare também, de hotel familiar e de visita. Mas, como eu me mudei, eu deixei de fazer esses serviços. Então, eu não faço mais hotel familiar, porque eu não moro mais sozinha, né? Não faço mais de visita, porque fica inviável eu sair 2 horas de lá de onde eu tô para vir para cá para fazer uma visita, né? Para cuidar de um pet. E não faço mais também serviço por dia, porque o daycare que é o daycare, que eu vou de manhã, passo o dia com o pet e vou embora pra minha casa à noite. Porque eu moro longe, né, gente? Então não tem como fazer isso, não dá pra vir pra cá de manhã. Aonde eu moro, o transporte é horrível, tem horários específicos, então é impossível eu fazer o serviço de daycare, de visita e tudo mais. Não faço também serviço de passeio. O passeio está incluído no serviço que eu faço de home care, mas eu não faço passeio, somente passeio, né? Fazia, mas agora não faço mais. Então, quis fazer esse vídeo para poder explicar um pouquinho sobre esse serviço, porque eu acho que é muito bacana. Eu não sei no Brasil se esse serviço existe, se tem profissionais que fazem esse tipo de serviço. Aqui no Chile tem, mas não tem muito, são pouquíssimas pessoas, tanto que eu tenho muita dificuldade, porque, gente, eu sou uma só. E às vezes os clientes me pedem as mesmas datas, sabe? Quase as mesmas datas, ou datas muito próximas. E eu acabo não conseguindo atender todo mundo. Eu sou uma só, não tem como, né? Eu adoraria atender todo mundo. Então, por isso que hoje também eu quero muito fazer com que outras mulheres que queiram. Não vou colocar como renda extra, porque, na minha opinião, a gente não pode ter isso na cabeça como sendo renda extra. O que acontece hoje em dia é que todo mundo quer ser cuidadora de pet, todo mundo quer ser pet sitter, todo mundo quer cuidar de cachorro, todo mundo quer cuidar de gato. Mas, gente, é uma responsabilidade gigantesca. Gigantesca. Cuidar de cachorro, de gato, de coelho, porque eu tenho um clientinho que é um coelho, de tartaruga. O animal que for de estimação não é só dar comida e água, gente. É muito mais que isso. Tem pet que tem problema de saúde, você tem que fazer o tratamento dele. Tem pet que, por exemplo, no cachorrinho, que não caminha tão rápido, tem que fazer passear com ele muito lentamente. Ou tem pet que tem que fazer exercício físico com as patinhas. Tem pet que tem que tomar vacina, tem que tomar injeção. Você tem que limpar o espaço do pet, você tem que deixar os potezinhos dos pets limpos, os pets têm que estar com as patinhas, com o bumbum, com a carinha, com o focinho sempre limpo, com o pelo sempre limpo. Então, assim, gente, não é só água e comida, e brincar um pouquinho. Tem pet que gosta de jogar, de brincar de bola. Eu tenho uma cachorrinha que ela
ama jogar bola. Inclusive, eu já postei aí no vídeo dela, que é a Julie, que é uma Border Collie marronzinha com branco. Ela ama jogar bola, gente. Então, eu tenho que ter energia para jogar bola com ela. Então, não é só água e comida, gente. É muito mais. E fora a responsabilidade que a gente tem, porque a gente está cuidando de uma vida. A gente está cuidando de um ser vivo, a gente está cuidando de um ser vivo que é muito importante para uma outra pessoa, que é muito importante para os seus donos e que é importante para a gente também. Desde que eu comecei a trabalhar com cuidados de pet, infelizmente eu já perdi, né? Já foram para o céu alguns clientinhos. E nesse último domingo foi mais um, né? Que é o Giorgio, que era um grandanês, que eu acho que eu também já publiquei um vídeo dele, tem aí no canal, aqui no canal. Se não tiver, eu vou colocar para que vocês conheçam. E ele teve uma parada cardíaca no domingo e faleceu. Então, gente, a gente se apega tanto a esses bichinhos, a gente se apega tanto, a gente tem tanto amor. Então, eu não vejo e nem gosto quando as pessoas falam que é um serviço extra, sabe? É um trabalho mesmo. Infelizmente, nosso trabalho não é reconhecido por uma lei, né? Deveria ser, sim, mas nosso trabalho não é reconhecido, mas nós temos que reconhecer isso, né? Então, trago aqui também um convite a você que é mulher, que quer começar a trabalhar com cuidados de pet. Se você quiser bater um papo comigo, pode me chamar aí, pode colocar no comentário que eu te chamo, a gente conversa, bate um papo. Vai vir alguns projetos aí. Inclusive, deixa eu falar. Inclusive, eu criei um grupo, fundei, na verdade, um grupo aqui, chamado Mulheres Pet Sitter Chile, que eu falei no começo do vídeo. Nós somos 5 mulheres agora, nós éramos 6, mas uma decidiu sair. Até foi bom, porque não combinava com a gente, com as nossas ideias, com o nosso modo de pensar, nossos valores e missão e tudo mais, não combinava. Ela mesma saiu por conta própria. Então nós somos 5, somos 3 brasileiras, uma venezuelana e uma chilena. A gente está super bem, graças a Deus. Mas as 4 fazem hotel e só eu faço home care. Uma delas fazia home care junto comigo, mas por conta também de trabalho não vai conseguir fazer mais. Então, a nossa ideia tem um projeto muito legal. A gente tem várias ideias, a gente tem vários projetos, a gente quer tentar colocar tudo isso em prática. E nós vamos colocar. E eu, particularmente, quero colocar algumas coisas em prática também. Eu quero muito, muito mesmo fazer com que outras mulheres venham para a área. Venham pra área pet. Eu tô com o olho de vocês aqui, o olho no jogo ali. 2-0 pra Argentina. Falei que a Argentina ia ganhar. Eu quero muito trazer outras mulheres pra essa área, sabe? De cuidados de pet. E principalmente para a área home care, que eu acho que é muito legal, gente. E, claro, tem mulheres que são casadas, tem filhos que não vai, né, aceitar esse tipo de que não é cômodo, né, não é viável para elas. Mas tem muitas mulheres que são solteiras, ou que têm namorado, ou que são casadas, somente que não tem filho, coisa e tal, que poderia estar fazendo, né? Não precisa ficar 20, 30 dias. Você pode ter clientes de fim de semana, você pode ter clientes de 5 dias, né? Aí vai também do gosto da profissional. E eu sim, me considero uma profissional, eu sou uma profissional da área de cuidados de pet, assim como as demais mulheres que trabalham comigo, assim como as demais mulheres que eu conheço que também trabalham com isso. E eu acho que a gente tem que se profissionalizar sempre. Eu tenho curso de primeiros socorros canino. Eu acho que a gente tem que estudar, a gente tem que ter conhecimento, porque é importante, né? A gente trabalha com ser vivo e qualquer coisa que acontece com ele, com um animal estando ao nosso cuidado, é nossa responsabilidade, né? Por isso eu tenho muitas condições, eu tenho muitas regras dentro do meu negócio e eu sigo muito ao pé da letra. Falei pra caramba, falei muito rápido, eu preciso começar a falar mais pausadamente, porque eu falo pra caramba e aí eu me empolgo e acabo falando muito rápido. Perdão, perdão, gente, mas assim sou, assim sou. E eu tô com uma torcicolo, gente, vocês não têm noção. Nossa, me deu até a alma. Tudo isso aqui tá doendo, sabe? Ai, Jesus amado. E eu preciso pintar meu cabelo de novo. Mas é isso, gente. Falei que não ia ter edição, ia ser papum, papum, papum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero trazer mais sobre esse assunto pra cá. Nos próximos vídeos eu vou fazer aí uma lista de assuntos que são legais pra falar.
Mas eu quero a opinião de vocês, não esquece de colocar a opinião aí no comentário, o que, que vocês acham. Se eu, que eu crie, seria mais viável eu criar um canal para falar somente sobre esse assunto, né? De cuidados de pet sitter, né? De passeadora canino e tudo mais. Ou eu posso falar aqui mesmo nesse canal, e aí eu abro uma playlist, né? E coloco lá o nome, e aí quem tiver interesse vai na playlist. Comenta aí, coloca aí nos comentários o que, que vocês acham. Assim vocês me ajudam, gente, né? Mas comenta, por favor, porque os comentários são muito importantes pra gente que tá aqui no YouTube, gente. Porque eu, pelo menos como sou super leiga e não conheço muito, eu vou muito de intuição, sabe? Eu vou muito de emoção, de intuição, sou muito na emoção. Que nem agora, me deu vontade de falar com vocês sobre esse assunto e o jogo ali rolando e eu aqui conversando com vocês. Um olho aqui e o outro lá. Tô aqui conversando com vocês. Então, eu quero muito esse apoio de vocês. E essa opinião de vocês pra mim é muito importante, tá bom? Então, se você não está inscrito ainda no canal, por favor, se inscreve. Obrigada, tá? Ativa também o sininho da notificação para você ser avisado quando tiver vídeo novo, ou um short novo, ou que seja lá o novo aqui dentro do canal. Tá bom? Comenta, compartilha e curte para me ajudar, por favor. Muito obrigada para você que é inscrito, certo? Muito obrigada por ser você inscrito, que me acompanha. E é isso, gente. A gente faz as coisas com o coração. Eu, pelo menos, particularmente, sou libriana, com 51 anos, muito família. Moro aqui, meus pais moram no Brasil, claro, assim, eu tô longe, a 4 horas de avião, mas eu sou muito família, eu dou a minha vida pelos meus pais, assim, pelos meus irmãos de verdade. Então eu sou muita emoção. E Libriana é isso, né? Libriana é muita emoção, gente. Zero 80, assim, rapidão. Então é isso, gente. Me deu vontade de falar, me deu vontade de fazer o vídeo e tá aí. Então, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. Por favor, não custa nada não, tá? Se inscreve. Se você não gosta do canal, se inscreve só para me ajudar, tá tudo certo. Agora, se você gosta do canal, se inscreve porque gosta do canal e não deixe de comentar, porque é importante, minha gente, por favor. Então, para você que tá aí vendo o jogo, bom final de jogo para você, bom final de jogo para mim. E sexta-feira tem Jogo do Brasil. Será que o Brasil ganha, minha gente? Eu tenho minhas dúvidas, viu? O Brasil não tá tão legal assim, né? Mas vamos torcer, vamos torcer. Um beijo pra vocês. Muito obrigada por ficar até aqui. Eu acho que não deu tanto, não. Não deve ter dado o quê? Uns 30 minutinhos? Depois não me xinga, tá bom? Mas eu quero falar mais sobre os assuntos com vocês. Vou falar mais sobre home care, vou falar sobre condições, sobre como é meu trabalho, sobre como eu busco cliente, como o cliente chega até mim. Enfim, gente, é isso. Já tá bom, né? Chega. Um beijo, boa noite pra você, bom dia, boa tarde, porque eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Mas não esquece de comentar, eu preciso da opinião sincera de vocês, beleza? E sim, gente, eu vou tentar falar mais pausadamente, que eu sei que eu falo muito rápido. Beijo, boa noite, tchau.